Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira para darmos início a mais uma pré-aula. A nossa pré-aula de hoje ela está inserida na lição de número 7, que traz como tema a necessidade do novo nascimento. Lição essa que será ministrada domingo próximo na Escola Bíblica Dominical. E juntamente comigo, para estarmos comentando essa lição, está aqui o evangelista Paulo César. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Giovanni, a paz do Senhor ouvintes. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Estaremos hoje estudando uma lição muito importante no relacionamento cristão, que vamos falar do novo nascimento, né? Que é a grande marca, vamos dizer assim, a grande evidência da salvação na vida do cristão é o novo nascimento, né? Sim. E a nossa lição de hoje ela está baseada no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. E o nosso objetivo geral é compreender a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. E os objetivos específicos, que são os tópicos da lição, né, que nós vamos atingir, é apresentar Nicodemos como líder religioso bem intencionado, compreender o que é o novo nascimento e explicar por que é necessário nascer de novo, né? É o que nós vamos estar aprendendo aqui no dia de hoje. E já visto que não vamos estar aprendendo tudo, né, irmão Paulo? Porque aqui é só mesmo, como nós costumamos dizer, é só mesmo uma visão panorâmica daquilo que será estudado domingo próximo, né? Na Escola Bíblica Dominical. E já fica aí o nosso convite para você que talvez a sua igreja não tenha escola dominical aos domingos, ou talvez você não está ainda congregando em nenhuma igreja, que você possa estar aqui conosco domingo próximo às 9 horas da manhã, a 156 Highland Avenue, na cidade de Somerville. E aproveitando esse ensejo, dizendo a você que nós somos uma igreja filiada à CGADB, também filiada como a DEB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e também a Convenção das Assembleias de Deus de Brasília, que tem como pastor-presidente pastor Osival Xavier, e somos da igreja Ministério Missão. O nosso pastor-presidente é o pastor Suimar Caetano, tendo como vice-presidente o pastor Cido Santos, né, aqui nos Estados Unidos, e o nosso pastor local, o pastor Télcio Luiz. Estamos aqui em Boston, nos Estados Unidos, e servindo ao Senhor, né, e fazendo a obra do Senhor. Irmão Paulo, já na nossa introdução da nossa lição, para que nós não possamos perder tempo, nós temos aqui que o tema da presente lição é de suma importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação. As boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à eterna, né? À vida eterna, né? E aqui o comentarista coloca que há necessidade, né, do novo nascimento. Parece, irmão Paulo, já de início aqui, parece meio que um pouco contraditório, né? Ou seja, falarmos da questão do novo nascimento já no século XXI, tendo em vista que muitos não aceitam esse novo nascimento. Para eles não faz significado nenhum, né, esse novo nascimento na vida do cristão. Eu digo isso até mesmo por muitos crentes, muitas pessoas que se consideram crentes, mas que acham que o aceitar Jesus ou a regeneração não está totalmente ligada ao novo nascimento. Ou seja, vinde como estáis e permanece, e não tem que nascer de novo, não tem que ter uma vida, né, diferenciada na presença do Senhor. Já na nossa introdução, comenta isso para nós, irmão Paulo. Essa questão do nascer de novo, né? A importância desse novo nascimento. Então, Giovanni, na verdade, não há vida cristã se não houver novo nascimento, que nós chamamos de regeneração. Uhum. Porque tem muitas pessoas que pensam que salvação, ser salvo, é dizer, eu aceito a Cristo. Basta. A pessoa levantou a mão, eu aceito a Cristo, isso já me basta, isso já me faz um crente, já me faz uma pessoa salva. E não é isso. A vida cristã, ela é evidenciada pelo novo nascimento, pela regeneração.
E nós vamos, no decorrer da aula, nós vamos estar estudando muito sobre isso e falar que no diálogo que Jesus tem com Nicodemos, que é o assunto central da nossa lição, está no diálogo de Jesus com Nicodemos. Esse diálogo, irmão Paulo, desculpa te interromper, mas já interrompendo, esse diálogo, então, que o irmão se refere de Jesus com Nicodemos, nós podemos dizer que seria, nesse caso, não vou dizer que seria a espinha dorsal da regeneração, mas é uma prova contundente da necessidade de nascer de novo. Da necessidade, porque nós vamos depois um pouco falar sobre Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa equilibrada, exatamente, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que conhecia a lei, sabia o que ele realmente queria, e ele teve uma conversa com Jesus, e Jesus foi logo e cortou toda a expectativa que o homem tem em si mesmo, naquilo que ele faz e naquilo que ele pratica. Jesus já de imediato corta e fala que é necessário nascer de novo, senão não pode entrar no reino de Deus. Então o novo nascimento, que é a regeneração, é o ato de Deus na vida do homem. O homem pode crer em Deus, pode crer em Jesus, pode saber que ele morreu, pode crer em ressurreição, pode acreditar no inferno, no céu, mas se não houver a regeneração, o nascimento, o novo nascimento, esta pessoa não é salva. E o novo nascimento é a evidência de que ele é um salvo. Certo? Então, no decorrer da lição, nós vamos ver isso. E é o interessante aqui, que muitas pessoas, o comentarista colocou muito bem aplicado, que tem muitas pessoas equivocadas. Tem pessoas que pensam por ele acreditar que Deus existe, isso já basta. Tem pessoas que pensam que por ele acreditar que Jesus encarnou, morreu e ressuscitou, isso já basta. Isso muitas pessoas acreditam. E falando nisso, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala que crer ou acreditar em Deus por acreditar, os demônios também acreditam, também creem, mas não obedecem. Exato. Então, o equívoco na vida de muitas pessoas está no sentido de porque ele faz boas ações, porque ele tem uma vida, vamos dizer assim, irrepreensível, ele tem uma boa conduta na sociedade, ele tem uma vida prática de uma religiosidade que, segundo o seu conceito, é exemplar. E as pessoas se tornam equivocadas por pensar que isso lhe garante a salvação. Que isso é o suficiente, né? Que isso é o suficiente. E aí nós vamos ver que a grande evidência está na regeneração, que é o que nós vamos estar estudando no decorrer da lição. Sim. Um líder religioso bem intencionado, né? Mas já temos aqui conosco, irmão Paulo, a Sandrinha Miranda, Célio Quirino Rocha, Dario Souza está aí ligadinho conosco, Cláudio Chandelli está aí ligado conosco, Jefferson Júnior, Kiel Carvalho, o Dario está mandando a paz, Pastor Leonel, a paz do Senhor acabou de entrar, Lemuel e Gino, né, está aí também ligadinho conosco, João Minhoca está aí ligadinho conosco, Jeová Soares de Souza está aí também, acabou de entrar. Nós só pedimos aos irmãos que todos que entrarem, por favor, se tiver alguma questão, alguma pergunta, assim a faça, mas deixa também o lugar pelo qual aonde você reside, o lugar da sua habitação, né, se assim podemos dizer, aonde você mora, para que possamos estar situando, né, com as pessoas que estão aí nos assistindo, que estão aí nos prestigiando, né, com a sua presença. Maria Aparecida Ramos, Anderson Laurentino, né, também fica o nosso forte abraço, né, que todos estejam aí ligados e vai nos acompanhando aí até o final dessa aula, que com certeza Deus tem coisa grande para falar com os irmãos aqui. É um assunto bastante importante, né, sim, a respeito do nascer de novo. É como o irmão já ponderou, que muitos, por ter, irmão Paulo, também essa questão desse conhecimento equivocado em relação ao nascer de novo, mas muitos também não procuram nem compreender qual o porquê nascer de novo, né? Não. O porquê do nascer de novo, né? Sim. Acha que aceitei Jesus e é isso mesmo e não tem que, né? Não passa disso, né? Se assim podemos dizer. Cláudio Santos está aí ligado, Dario Souza,
Genesee Hill, Massachusetts, aí ligadinho conosco, a paz do seu irmão Dario. E vamos lá, né? O nosso primeiro ponto fala sobre um líder religioso bem intencionado. Aí o comentarista coloca uma pergunta, irmão Paulo. Quem era Nicodemos, né? Achei interessante, aqui até grifei. Eu quero que o irmão comente, fala a respeito de quem era Nicodemos, mas também a respeito disso aqui. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Né? Ou seja, ele tinha um certo... Eu quero que o irmão comente quem era Nicodemos e fala também desse certo receio de Nicodemos de ser visto conversando com o mestre. Haja visto que o próprio Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Né? Nós vemos isso exatamente no capítulo 3 de João, né? Quando ele diz assim, esse foi ter com Jesus à noite, disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Né? Ou seja, ele tinha essa convicção, né, de que Jesus era o mestre, e mesmo assim ele tinha um receio de ser visto pelo povo conversando com Jesus. Explique para nós essa questão, quem era Nicodemos e também o porquê desse receio. Sim. A respeito da vida de Nicodemos, os detalhes da vida dele, assim, a Bíblia não nos permite conhecer, né? Mas, pelo contexto geral da Bíblia, dá para nós entendermos qual era o perfil de Nicodemos, né? Nicodemos, nós sabemos que ele era um dos principais, uma pessoa que exercia muita influência na nação de Israel. Ele era um seguidor de uma seita muito conhecida, muito influente na época de Jesus, que era os fariseus. E ele era um homem que ele tinha conhecimento da lei. E a Bíblia disse que, além dele ser essa pessoa de influência, ele também fazia parte do Sinédrio, que era a corte suprema da nação de Israel. Exato. E aí, Giovanni, o que me chama muito a atenção é o texto que nós lemos, o texto que nos traz como base para o estudo desta lição, é o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Nós observamos que, um certo dia, as autoridades religiosas chegaram até Jesus e perguntaram para Jesus, porque Jesus começou a fazer muitos milagres. E eles não aceitavam o fato de Jesus estar realizando milagres. Aí eles perguntaram para Jesus assim, as autoridades, nos diz uma coisa, com que autoridade você está fazendo isto? E Jesus até faz aquele jogo de palavras com ele, pergunta, ele diz, eu vou responder, se vocês me responderem uma pergunta que eu vou fazer também. Jesus fez, olha, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? E aí eles não tiveram condições de responder Jesus, porque, na verdade, conforme a resposta de deles, estaria incriminando eles mesmos. Exato. Se eles dissessem que o batismo de João era do céu, Jesus ia dizer para ele, por que vocês não creram? Por que vocês não creram? E se dissesse que era dos homens, eles temiam o povo, porque o povo tinha João como profeta. E, na verdade, Jesus, então, eles não responderam para Jesus, Jesus não deu a resposta para eles. Jesus disse, então, nem eu digo com que autoridade faço isto. Então, Nicodemo era um dessas pessoas que queria saber que autoridade, quem mandou, por que ele estava fazendo aquilo, quem que mandou ele fazer aquilo. Como eles não tiveram a resposta, no dia em que Nicodemos foi ter com Jesus, que é esse o contexto que nós estamos estudando, Nicodemos chega em Jesus, olha o versículo 1, o que você já leu. Havia um fariseu chamado Nicodemo. Esse foi ter a noite com Jesus. Olha o que ele disse. Rabi, sabemos que é mestre. Sabemos. Ele não disse eu sei. Ele não disse eu creio. Não, ele disse sabemos. Por que sabemos? Ali ele está incluindo as autoridades. Por mais que não reconheça, por mais que não quer dar o braço a torcer, mas todos sabem que tu és mestre. Por que sabe que era mestre? Porque eles eram entendidos da lei. E eles sabiam que só poderia fazer o que Jesus fazia se Deus estivesse com ele.
Então Nicodemos era esta pessoa que reconhecia que Jesus era vindo de Deus. Então Nicodemos era essa pessoa importante. Ele foi ter com Jesus à noite, porque a posição que ele ocupava não era admitido reconhecer e chegar para ter uma conversa com Jesus. Porque, na verdade, os judeus proibiam até as pessoas de reconhecer. Por exemplo, se Jesus fazia um milagre e alguém falasse que Jesus curou, essa pessoa era proibida de participar da sinagoga. Lá no capítulo 9, quer ver como dá uma olhada aqui? Capítulo 9 de João. Exato. João capítulo 9 fala aqui no versículo 21, o versículo 22, para ser mais preciso. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então as pessoas que aproximavam de Jesus, que admiravam Jesus, reconheciam os milagres de Jesus, eram proibidos de participarem da sinagoga. Nicodemo era um dos principais. Se ele fosse visto ter havendo um diálogo com Jesus, ele seria, vamos dizer assim, rejeitado, excluído. Então ele era uma pessoa importante, ele admirava Jesus e ele quis ter um diálogo com Jesus a sós, escondido, à noite. E com esse diálogo nós temos aqui o texto mais lindo da Bíblia, que foi o diálogo de Jesus com Nicodemos. Interessante isso aí. Isso é tão interessante que o próprio comentarista ele destaca aqui, né? Pois hoje nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, né? Que é o texto áureo da Bíblia. É nesse diálogo que nós encontramos esse texto maravilhoso. Uhum, exatamente. Então tá aí, né? A intenção, nós podemos definir, né? Dessa forma a intenção de Nicodemos de conhecer, né, mais a respeito do mestre. Irmão Paulo, está conosco também David de Souza, né? O irmão David. A paz do Senhor, irmão David, fica o nosso forte abraço. Estivemos lá em East Boston. Não, esse David é o de Newport. Eu não sei se ele ainda está morando em Newport, né? Mas é mais que lá do Little River e Newport, é o irmão David, que já também congregava em East Boston, né? Também está conosco Valdineia Wellington Silva, Lorena Costa, Sebastião Dias, Rosane Lourenço, Flávio Alpino, e Luciana Almeida também acabou de entrar. Foi o nosso forte abraço, né? E a paz do Senhor para a irmã Luciana, lá de Milford, da igreja de Milford, né? Está aí ligadinha conosco. Vamos então para o segundo subponto, que fala sobre os fariseus, né? O irmão começou já a dar uma pincelada, né, em relação a Nicodemos, né? Que era um fariseu príncipe do povo, né? E agora nós vamos falar sobre o fariseu. Ele representava o povo e, apesar de serem a minoria na sociedade pré-cristã, exercia forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus, né? O comentário coloca que esse grupo formava-se uma seita. Nós vemos isso em Atos capítulo 15, versículo 5, né? Tanto que, uma coisa que eu achei importante aqui, ele coloca que Nicodemos pertencia, antes de sua conversão, né? Pertencia a essa seita, era a mais severa seita do judaísmo. E uma outra coisa interessante que eu achei de suma importância, ele colocar que tanto que a palavra fariseu tornou-se um sinônimo de hipócrita e fingido até os dias de hoje, né? Felizmente Nicodemos era diferente deles. João capítulo 7, versículos 50 e 51. Então, irmão Paulo, a respeito dos fariseus, nós entendemos que os fariseus eles eram opositores ao saduceu, né? E apesar dele ser, como o comentarista colocou aqui, de ser a minoria no Sinédrio, era um povo composto dentro, né, de um contexto histórico, né? Era um povo composto de vários empresários também, né? Se assim podemos dizer. E Nicodemos fazia parte desse povo, né, desses fariseus. Então, agora, como chegar diante desses fariseus, no caso de Nicodemos, que ele reconhece, ele se convence, né, da questão de Jesus, dos assuntos sobre Jesus, e reconhece que ele era mestre. E um outro fator interessante que eu achei que o irmão colocou
quando ele coloca que nós sabemos que tu és mestre, né? Aí ele está referindo também a mais um grupo de pessoas, se assim podemos dizer. Como explicar essa questão dos fariseus que não aceitavam essa situação e depois ter que reconhecer através de Nicodemos que Jesus era o mestre? Então, Giovanni, essa seita, os fariseus, eles eram os maiores opositores do ministério de Jesus, né? Ela era uma seita muito influente, apesar eles serem em números, eles eram menores do que, por exemplo, os saduceus, só que eles ocupavam o maior número no Sinédrio. No Sinédrio. Isso. Então, assim, eles eram uma seita menor, só que no Sinédrio eles tinham um maior grupo. No Sinédrio. E um grupo de muita influência. Muita influência. Muita influência. Eles velavam muito pela tradição. Então, eles equiparavam as tradições dos seus antepassados, era equiparado à lei. Por isso que Jesus muitas vezes combateu duramente a hipocrisia dos fariseus, certo? Então, eles davam muito valor às tradições, aos costumes. Eles impunham fardos pesados sobre o povo, exigia coisas do povo que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Então era muito severa, era muito rigorosa. O apóstolo Paulo fala sobre esta seita quando ele disse que ela era tida uma seita severa, muito influente. Então, eles eram os opositores diretos de Jesus. Eles eram mais preocupados com a religiosidade, enquanto que os saduceus eram mais preocupados com a visão política. Visão política. Eles eram mais preocupados com a visão religiosa. Então, era uma seita muito influente, muito perigosa, que combateu severamente o ministério de Jesus. Então, por exemplo, dentre os fariseus, nós encontramos na Bíblia Nicodemos, que era grande influente, e também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também fazia parte desse... Exatamente. Até na frente, um pouquinho, nós vamos mencionar sobre o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja. Ele perseguiu tanto a igreja por conta do zelo religioso que ele tinha, por conta dessa seita farisaica. Então, aqui nós entendemos que Nicodemos, depois que ele teve esse diálogo com Jesus, Nicodemos ficou impressionado, Giovanni, com Jesus. Ele ficou impressionado. De forma que teve um dia que os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram prender Jesus. Quando chegaram lá, os soldados não conseguiram prender Jesus, voltaram. E aí eles falaram, vocês não prenderam Jesus porque? Eles disseram, nós nunca ouvimos ninguém falar como este homem fala. Aí eles já ficaram revoltados, e porventura vocês também creram nele. Aí Nicodemos toma a palavra. Nicodemos estava entendendo, falou assim, vem cá, a nossa lei não tem o costume de não julgar ou não condenar ninguém sem antes ouvi-lo. Então Nicodemos já estava confrontando a ideologia da seita em querer condenar Jesus sem primeiro ouvir Jesus. Nicodemos já tinha tido um diálogo com Jesus. E Jesus falou coisas para Nicodemos que, olha, é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E por muitos é tido como o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Foi falado para Nicodemo. Então Nicodemo já tinha tido uma certa simpatia com Jesus desde quando procurou, porque para ele procurar Jesus ele já tinha tido uma simpatia. Por ele. Depois que ele dialogou com Jesus, aí sim foi que ele, e nós observamos no decorrer da Bíblia, que Nicodemos converteu. Ele se converte ao cristianismo. Um dos fatos que prova que Nicodemos converteu é que quando Jesus morreu, ele, José de Arimateia, estava lá preparando o corpo de Jesus. Enquanto José de Arimateia pediu Jesus para ser sepultado, ele estava lá preparando o corpo de Jesus, ungindo, preparando o corpo de Jesus para a sepultura. Somente uma pessoa crendo em Jesus iria fazer isso logo depois da sua morte.
tendo a influência que ele tinha, a importância que ele tinha no contexto judaico e na seita dos fariseus, só sendo convertido para fazer o que ele fez. E teve a coragem de confrontar os principais dessa seita, defendendo Jesus. No sentido, olha, a nossa lei diz que nós temos que ouvir alguém antes de julgá-lo. Antes de julgá-lo, exatamente. Irmão Paulo, a Glória Pereira também acabou de entrar. Missão Brockton, isso aí também, né, ligadinho conosco, né, nossa nova congregação em Brockton. José da Silva está aí também ligado conosco. Ele faz até uma pergunta. E hoje, quem são os fariseus? Né? Nós vamos estar tentando responder o nosso irmão. O Papa, né, da igreja Odisseia, lá da igreja de Píbora, né, ele está aí dizendo que está aí ligadinho conosco, né? Estamos aqui, a paz do Senhor, irmão Papa, né? Presbítero Papa lá da igreja de Píbora. Eu tive com ele lá em Everett no sábado. Ele disse que está aí ligadinho conosco, assistindo as aulas, né? Fica o nosso forte abraço. A irmã Cristiane Oliveira também, a paz do Senhor, irmã Cristiane, também acabou de entrar, né? Então esses são os irmãos que estão aí ligados